Verbo eterno se fez homem. Vim trazer fogo à terra. E que desejo, senão que ele se inflame? Os judeus celebravam uma festa chamada Dia do Fogo, em memória do fogo com que Neemias consumiu a vítima oferecida a Deus quando ele voltou com seus compatriotas do cativeiro da Babilônia. A festa do Natal deveria também, e com muito mais razão, chamar-se Dia do Fogo, porque nesse dia um Deus veio ao mundo sob forma de uma criancinha para atear o fogo do amor no coração dos homens. Nessa véspera de Natal, eu quero te ajudar a fazer uma reflexão bastante profunda sobre o motivo de nós estarmos aqui, celebrando o que nós iremos celebrar hoje na ceia de Natal. Veja, o Natal para muitas pessoas é um motivo de reunir a família, né? É um motivo de estar com as pessoas que nós amamos. Parentes de longe viajam para encontrar seus familiares. Mas o que nós estamos celebrando no Natal? Esse é o ponto. Qual é o fundamento do nosso Natal? Um Natal sem Deus, o Natal sem a recepção do menino Deus, sem a abertura do coração para esse mistério que marca a história do mundo, que marca a história da humanidade, em que Deus decide se encarnar, tomar a forma humana e nascer de uma mulher em condições dificílimas para trazer a vida de novo para dentro do nosso peito. É isso que nós celebramos no Natal. O Natal não é um tempo somente de juntar pessoas, estourar champanhe, sentar à mesa, abraçar quem nós amamos. O Natal, sobretudo, é um tempo de agonia. Por que agonia? Porque Deus veio ao mundo e Ele não tem onde reclinar a sua cabeça. Se engana quem pensa que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo acontece apenas no tríduo pascal. Nosso Senhor já começa a sofrer a sua paixão ainda no ventre da sua Santíssima Mãe. E esse é o Natal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma humilde família é levada para o deserto, saída fugida de sua cidade natal, para não ter o seu filho assassinado. E buscando onde dar à luz, aquele senhor e aquela senhora não encontra sequer uma pousada para poder trazer ao mundo aquele que salvaria todos nós. Então veja que o Natal, ele não é apenas um momento de nós nos alegrarmos histericamente. A alegria do Natal é semelhante à alegria de uma mãe que acabou de dar à luz ao seu filho. A alegria que vem de Deus, ela não é uma alegria exterior apenas. A alegria que vem de Deus é, sobretudo, uma alegria interior, semelhante à alegria, ao êxtase de amor que uma mulher tem ao pegar no colo aquele a quem ela acabou de dar à luz. Uma mãe, quando pega seu filho no colo na maternidade, ela não sai pulando, sambando, ela não solta fogos, ela não grita, ela não sai pulando por aí. Mas dentro do coração dela há uma explosão de amor. Em meio às agonias do parto, a chama viva de amor aparece
no semblante daquela criança que ela acabou de colocar no mundo. Essa é a alegria do Natal. É uma alegria misturada com a agonia de um Deus que vem dividir o joio e o trigo. Um Deus que vem dividir os que amam daqueles que não amam. Um Deus que vem nos chamar à vida novamente porque nós estávamos privados dela. Ele é a vida do mundo. E a grande pergunta que nós temos que nos fazer no dia de hoje é: ao contrário do que vocês já ouviram por aí, às vezes de líderes religiosos, etc., né? De que o Natal é tempo de perdão, de que o Natal é tempo de reconciliação, de que o Natal é tempo dessa celebração, etc., e tudo mais, essa coisa superficial. A pergunta que nós temos que nos fazer é: o meu coração, ele está aberto para receber aqui o Verbo Divino? Um Deus que é puro fogo de amor? O meu coração, ele se encontra num estado de inocência, de pureza, para enxergar nessa cena do nascimento do Cristo, no estábulo, a presença de Deus, o amor de Deus, o infinito amor de Deus. Ou o Natal para mim é só um tempo de superficialidade e celebração vã, no qual você vai beber, vai comer, celebrar, dançar, dormir e amanhã é outro dia. Como vai ser o seu Natal? Então veja, Santo Afonso nos ajuda a compreender um pouco a dimensão e a grandeza do Natal quando ele diz: peca nosso pai Adão, ingrato para com Deus, do qual recebera tantos benefícios, revolta-se contra ele e transgride sua lei comendo do fruto proibido. Em consequência, Deus se vê obrigado a expulsar imediatamente o homem do paraíso terrestre e a privá-lo, a si e seus descendentes, no futuro, do paraíso celeste e eterno. Ei-los, pois, condenados a uma vida de sofrimentos e misérias, e excluídos para sempre do céu. Mas também, para falarmos como Isaías, eis que Deus parece afligir-se e queixar-se. E agora diz ele: Deus, que me resta no paraíso, agora que perdi os homens, nos quais achava as minhas delícias? E Santo Afonso questiona: mas, meu Deus, vós que possuís no céu tão grande multidão de serafins e outros anjos, como podeis sentir tão vivamente a perda dos homens? A vossa felicidade não é perfeita sem eles? Sempre fostes felizes em vós mesmos? Que pode, pois, faltar à vossa felicidade que é infinita? E o cardeal Hugo, explicando o texto de Isaías, diz: tudo isso é verdade, mas, perdendo o homem, penso que perdi tudo, que nada mais me resta. Como se Deus dissesse: perdendo o homem, perdi tudo, nada mais me resta. As minhas delícias eram estar com os homens, e eu os perdi, ei-los condenados a viver para longe de mim para sempre. Mas como pode Deus dizer que os homens são suas delícias? Santo Tomás responde: é que Deus ama o homem, como se o homem fosse o seu Deus, e como se Deus não pudesse ser feliz sem o homem. São Dionísio diz o seguinte: devido ao amor que tem aos homens, Deus parece fora de si mesmo ao contemplar a desobediência de Adão.
Não, disse Deus, não quero perder os homens. Haja um Redentor. Prestem atenção. Haja um Redentor que satisfaça por eles a minha justiça e os resgate das mãos de seus inimigos e da morte eterna que mereceram. Aqui, São Bernardo, contemplando esse mistério, julga haver uma briga no coração de Deus entre a justiça e a misericórdia. Por um lado, a justiça diz: estou perdida se Adão não for punido. Por outro lado, a misericórdia diz: estou perdida se o homem não obtiver perdão. O Senhor põe fim a esta contenda, dizendo: morra um inocente e salve-se o homem da pena da morte em que incorreu. Na terra não havia esse inocente. Então, disse o Pai Eterno: já que entre os homens não há quem possa satisfazer a minha justiça, qual dos habitantes do céu descerá para resgatar a humanidade? Os anjos, os querubins, os serafins, todos calaram-se. Ninguém responde. Só responde o Verbo Eterno, o Filho, e diz: eis-me aqui, mandai-me. Meu Pai, uma criatura, um anjo, não poderia oferecer a vós, majestade infinita, uma digna satisfação pela ofensa recebida do homem. E mesmo que vos quisesseis contentar com tal reparação, pensai que até esta hora nem os nossos benefícios, nem as nossas promessas e ameaças puderam decidir, fazer com que o homem pudesse decidir a amar-nos. É que ele não sabe ainda a que ponto o amamos. Isso, o Verbo Divino, se dirigindo ao Pai. É que eles não sabem ainda a que ponto os amamos. Se quisermos obrigá-lo a amar-vos infalivelmente, eis a mais bela ocasião que possamos ter. Eu, vosso Filho unigênito, encarregar-me-ei de resgatar o homem perdido. Descerei à terra, tomarei um corpo humano, morrerei para pagar a pena que ele deve à vossa justiça. Esta será assim plenamente satisfeita e o homem se persuadirá do nosso amor para com ele. Então veja, quando o homem peca, há uma briga no coração divino, há uma briga no coração de Deus, porque por um lado é justo que o homem seja penalizado, por outro, o coração de Deus se estremece, como se Deus não conseguisse encontrar felicidade sem o homem. E quando Deus questiona no céu, quem vai me trazer a minha delícia de volta, a minha criatura, a coroa da criação, o pináculo da criação? Quem que vai trazer para mim de volta o homem que eu tanto amo? Os anjos se calam e o Verbo se dispõe. E Deus responde ao seu filho: mas pensa, meu filho, responde o Pai Eterno, pensa que se te encarregares de fazer pelo homem, de satisfazer pelo homem, terás de levar uma vida cheia de trabalho e dores. Não importa, eis-me aqui, mandai-me. Pensa que terás de nascer numa gruta, que será estábulo de animais, que depois terás de fugir para o Egito, a fim de escapar das mãos desses mesmos homens que procurarão, desde a tua infância, tirar-te a vida. Não importa, mandai-me. Pensa que, voltando do Egito, terás de levar uma vida extremamente penosa e abjeta, como auxiliar de um pobre artífice dentro de uma oficina. E o Verbo responde: não importa, mandai-me. Pensa, enfim, que quando apareceres em público para pregar tua doutrina,
e te manifestar ao mundo, terás sim discípulos, mas serão pouquíssimos. A maior parte dos homens te desprezará. Te tratará de impostor, de mago, insensato, samaritano, e não deixará de te perseguir, enquanto não fizer os mais ignominiosos tormentos e suspenso num patíbulo infame morrer. E o Cristo diz: não importa, mandai-me. Lavrado o decreto de que o Filho de Deus se faria homem para ser o Redentor do gênero humano, o arcanjo Gabriel foi enviado a Maria. A humilde virgem consente em tornar-se mãe de Deus e o Verbo eterno se faz carne. Eis, pois, Jesus no seio de Maria, e entrando no mundo, ele diz com a mais profunda humildade e inteira obediência: meu Pai, já que os homens não podem aplacar a vossa justiça por suas obras, nem mesmo por seus sacrifícios, eis-me aqui, o vosso Filho unigênito, revestido da carne humana e pronto a expiar as faltas humanas por meus sofrimentos e por minha morte. Assim o faz falar São Paulo. Entrando no mundo, diz: não quisestes hóstia nem oblação, mas me formastes um corpo. E eu disse: eis que venho para satisfazer, ó Deus, a tua vontade. Qual é a obra do Cristo? O que o Cristo vem fazer? O que nosso Senhor Jesus Cristo vem fazer? Apenas salvar o homem da condenação ao inferno? Não. Nosso Senhor vem dar para nós muito mais que isso, muito mais que isso. Ele vem nos dar uma segunda natureza, que é a natureza divina. Não apenas nos livrar da condenação eterna, mas nos dá a natureza dele através da vida da graça. O céu, ele é merecido. Aqui que está o ponto. O céu é merecido. O céu é merecido por quem? Por Ele, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que merece o céu com seus sacrifícios e nos dá gratuitamente a graça. Ele. Se tem algo que Deus ama em nós, é a imagem do Filho dele. Deus nos ama e nós somos capazes de amar a Deus na medida em que nós nos tornamos um pouco Ele, um pouco o Filho unigênito dele. Então veja, ao contrário do que muitas pessoas dizem, né, que o Natal é tempo de celebração, que o Natal é tempo de perdão, que o Natal é um tempo que você deve abrir o teu coração para esse menino Deus que vai nascer, vai padecer por você. Ele é a espada que divide. Como está o teu coração? O que você está fazendo da sua vida? Esse é o ponto. Aqui está o ponto. E Santo Afonso continua. Assim, pois, por nós míseros vermes e para ganhar o nosso amor, é que Deus quis fazer-se homem. Sim, isso é de fé, como a Santa Igreja o proclama. Por nossa causa e para nos salvar, Ele desceu do céu, diz ela, e se fez homem. Sim, um Deus fez isso para nos obrigar a amá-lo. Veja, não seria necessário que o Verbo se encarnasse para que Deus pudesse salvar o mundo, para que Deus pudesse te salvar do inferno. Mas Deus quis que fosse necessário, para que através desse ato de loucura divina, quando você
enxergasse ali naquele estábulo o menino Jesus, o menino Deus, com toda a sua inocência e pureza, que é conservada até o dia da sua morte, o teu coração não encontrasse nenhuma resistência em amar. Nenhuma resistência em amar. Por que eu não sou feliz? Por que você não é feliz? Porque nós não sabemos quem é que nos ama. Se eu tivesse consciência de quão amado eu sou, talvez eu não estaria tão estagnado espiritualmente. Talvez eu não encontraria tanta barreira para amar. Talvez eu não daria tanta desculpa como dou para me doar, para trabalhar mais, para me deixar rasgar. Por quê? Porque aquele que me amou é mais digno do que eu, é maior do que eu. E ele não se conteve em si. Ele se rasgou de amor. Por mim. Por mim. Agora veja, nós estamos no mundo e aqui, nesses programas do Sessão Terapia, quantas vezes nos programas anteriores você não ouviu as pessoas relatando aqui que não se sentem amadas, que não se sentem queridas, que estão dependentes emocionais, que vivem de migalhas de amor? Agora, por que isso? Porque elas não sabem quem as ama de verdade. Então, todas as vezes que nós perdemos de vista o amor divino por nós, nós enlouquecemos. Nós enlouquecemos. Você só consegue ter um senso de hierarquia real na tua vida quando a primeira coisa que você enxerga na realidade é o amor infinito de Deus por você. Por você. Não há outra saída. Não há outra saída. O que cura o coração humano é o amor. O amor é a fonte de toda cura, para todas as doenças da alma e do corpo. O amor é tudo que eu e você mais procuramos nessa vida. Os seus medos, o receio que você tem em se doar, o receio que você tem em fazer um voto de pobreza verdadeiro nessa vida, o receio que você tem de sofrer, o receio que você tem de não dar certo na vida, o receio que você tem de não ser feliz, o receio que você tem de renunciar a si mesmo, o receio que você tem de não se gastar por aqueles que Deus colocou na sua vida, por aqueles que Deus te confiou, é proveniente de uma única coisa, de uma ignorância por não saber o quão amado você é. E quem é que te ama? Mira a quem te mira. Olha para quem te olha. Talvez você nunca olhou para ele. Talvez você nunca olhou detidamente para ele. E às vezes você quer até avançar, às vezes você até quer melhorar, às vezes você até quer amar de verdade. Mas essa empreitada termina de frustração em frustração. Porque o amor que nós podemos oferecer aos nossos e a Deus é apenas uma consequência do amor que Ele infundiu em nós primeiro. Quando eu serei capaz de realizar obras que são amores? Quando o meu olhar estiver fixo no amor dele por mim. Quando que eu serei capaz de realizar em mim ou de permitir
que o amor realize em mim a sua obra. Quando eu olhar detidamente para o amor que Ele tem por mim. E olhando para o amor que Ele tem por mim, eu não vou ter medo, como disse Santa Teresinha. Se eu me aproximar dele, como uma criança inocente se aproxima do seu pai, eu não temerei. Eu serei toda dele. Qual a dificuldade que nós temos de nos entregarmos a Deus? Nós meditamos a respeito de muitas coisas. Nós pensamos a respeito de muitas coisas. Mas nós não pensamos no amor com o qual Ele nos ama. Eu penso sobre muitas coisas. Eu medito sobre muitas coisas. Eu faço muitas coisas. Mas poucos são os momentos que eu lembro quem me chamou e quem me ama. E celebrar o Natal, né, todo ano, no dia 25, é uma insistência do calendário litúrgico da Igreja. E a Igreja, ela é composta por esses homens e mulheres, por essas pessoas que insistem em lembrar o quanto são amadas. O Natal é o momento de você recordar quem é que te ama. Recordar a grandeza dele e a sua pequenez. Ele não precisa de você, mas ele quis precisar. Ele quer você mais do que você o quer. Ele é um mendigo de amor que bate à porta do nosso coração todo santo dia, não é só no Natal, não. Deus bate na porta do coração de todos os homens, segundo após segundo, através da graça suficiente. Segundo após segundo, batendo na porta do nosso coração, dizendo: deixam entrar, ama, deixam entrar, é o amor, abre a porta, eu estou aqui. E nós, segundo após segundo, mantemos a porta do nosso coração fechada para Ele. Uma vida feliz não é uma vida longe do amor divino. Ao contrário, uma vida feliz é uma vida de abertura. Abertura para Ele. Ele que é a estrutura que mantém todas as coisas de pé. Agora, uma criança necessitada de cuidados humanos, do leite da sua mãe, dos cuidados dos seus pais. Que nós possamos acolher nosso Senhor no dia de hoje, com o nosso coração puro, o coração como de uma criança que não teme se aproximar do menino Jesus, nesse estábulo, oferecendo para Ele os nossos tesouros, dando para Ele aquilo que existe de melhor em nós, a nossa disposição, a nossa vontade de deixar com que Ele realize em nós a obra que Ele veio realizar. Esse é o espírito do Natal. O espírito do Natal é o espírito de contrição e abertura para o amor. Hoje é um dia de nós olharmos para a nossa vida e perceber que segundo após segundo, em todos esses anos da nossa vida, essa família bateu a porta do nosso coração. Deus bateu a porta do nosso coração, segundo após segundo. Mesmo naqueles momentos em que nós estávamos pecando, no exato momento da materialização do pecado, Ele estava batendo. Eu quero entrar. Eu vim para você, me deixe entrar. E nós fechamos a porta do nosso coração. Quantas e quantas vezes para Ele. Que esse Natal seja um tempo de decisão
para você. Decidi nunca mais durante a sua vida, né, preferir a morte do que passar um dia sem lembrar o que Ele fez por você. Eu prefiro a morte a esquecer do amor com o qual Ele me ama. Que esse seja o grande motivo do teu Natal. Faço votos de que você, né, se ajoelhe no dia de hoje, né, recordando aqui dos teus pecados, entregue tudo isso a Deus, fazendo um ato verdadeiro de contrição. Se você não foi se confessar, se você não recebeu o sacramento da penitência, a absolvição, faça seu ato de contrição e abra o teu coração para a vida divina, a vida da graça que vem através dele, no qual ele se comunica às nossas almas pelos sacramentos. E que você decida, neste Natal de 2024, a deixar com que o menino Deus, que é uma criança agora, uma criança não oferece perigo, deixar com que o menino Deus conquiste o teu coração e que você se aproxime dele sem medo, o tome nos braços e nunca mais o largue. Feliz Natal!